Olha aí, falando sobre rotação de cultura, só para a gente verificar, rotação de cultura diminui a compactação, diminui a incidência de doenças e pragas devido a essa questão de quebrar, melhora a ciclagem de nutrientes, ajuda no controle de plantas daninhas e aumenta também o processo de... Aqui quando a gente falava, eu falei o tempo todo nas aulas anteriores, sobre a gente poder verificar a questão de um solo, uma estrutura boa de solo. Então aqui a matéria orgânica, ela forma a condição de agregados de solo. Se você for pegar esse solo aqui, ele vai, de uma certa forma, ser fácil de você manejar na sua mão. Enquanto a partir desse solo aqui, ele forma torrões. Você tira como se fossem estruturas concretas, pedaços, vamos comparar pedaços de pedras, assim, né? Deste solo. E vai dificultar um pouco aí o seu processo de quebra desse material, ou de manejo com esse material. Então, a matéria orgânica acaba ajudando a formação de agregados. E com isso, né, a gente trazer inúmeros benefícios para este processo de macroporos e microporos deste solo e, consequentemente, ajuda na melhoria dessa qualidade do solo. E, claro, quando nós temos raízes com solo compactado, nós temos raízes que com mau desenvolvimento, como por exemplo essa raiz, com a característica de ser raiz de soja, devido à quantidade de nódulos, e vão ser mais encurvados, porque elas não vão conseguir penetrar em camadas mais profundas. Lembra daquela imagem da aula anterior, dos slides anteriores, referente à soja alcançando camadas profundas. Então, quando você tem um solo compactado, você não consegue fazer este processo e, consequentemente, você tem perdas aí. Olha aqui para a gente ver, né? A utilização de formação de espécies com diferentes sistemas radiculares para a exploração aqui do solo. Olha a exploração desse solo. E reduzindo assim o processo de compactação. Nossa, olha que perfeito. Aqui é muito comum quando a gente faz um processo de comparação entre rotação e sucessão, que seria então a resistência do solo à penetração. Como, por exemplo, a gente verifica a compactação. A gente vai ver aqui, ó, que de 0 a 10 centímetros de profundidade, o que nós vamos verificando? Nesse processo de sucessão, camadas muito maiores de compactação, olha o nível 9, nível 8, 7 para frente, de compactação devido sucessivas manejos aqui sobre essa área, o que você não encontra quando você tem processo de rotação, porque essas raízes fazem diferença aqui nessa hora de estruturar esse solo. Então isso acaba sendo muito benéfico, né, para a área. Olha só, para a gente olhar, a gente já consegue entender. Aqui a quantidade muito menor que nós temos aqui de linhas, de grades aqui, ó, comparado com este de 0 a 10 centímetros. Então a gente tem muito mais movimentação aqui do que na rotação. Então por isso a rotação traz inúmeros benefícios. E lógico, quando você tem um solo compactado, olha aqui, difícil a concentração de superficial de raízes. E isso interfere bastante no processo. E isso acaba mal manejando solo e água e, consequentemente, não entra dentro do processo de transformar essa área em uma agropecuária sustentável. Então, a gente tenta evitar o manejo mecânico, porque cadê a matéria orgânica? Então, a gente tem aí uma mobilização excessiva desse solo. Cadê a matéria orgânica para ajudar? Cadê a matéria orgânica para trazer todos os benefícios? O solo está completamente, quase que sem matéria orgânica de cobertura, né? Então, isso interfere bastante e traz inúmeros prejuízos. Como o manejo do solo interfere nas características do solo? Principalmente, primeiro, preservação dos resíduos culturais, diminui a evaporação, importante nas fases iniciais das culturas, porque você precisa de ter umidade. Preservação ou aumento da matéria orgânica. Solos com alto teor de matéria orgânica são mais produtivos e possuem muito mais densidade biológica, o que vai ajudar, como nós já falamos nas aulas anteriores, e reduz a compactação e melhora a distribuição do sistema radicular das plantas.